E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, isso ajuda a engajar o canal também em outras redes sociais. Lá também você vai receber com certeza as notificações dos vídeos, já que o YouTube costuma não entregar as notificações, toca o sininho das notificações, assim pode ser que ele te entregue, se não, redes sociais estão aí para isso. Assim como também os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, fazer uma doação de moeda estatal para colaborar com o canal caso você queira. Mas enfim, sem mais delongas, vamos entrar no assunto do vídeo de hoje aí. Esse vídeo aqui vai ser meio que uma parte 2 do vídeo de ontem, um complemento a ele, vamos dizer assim, já que ele já ficou bem longo, então se eu fosse colocar isso, ficaria ainda mais longo, e eu não queria que ficasse tão longo assim, já deu 17 minutos, então já ficou um vídeo maior. Então eu quero falar sobre um assunto que eu toquei um pouco naquela questão no vídeo, mas aí depois eu tava conversando com o pessoal da SAL, né, da Sociedade Alternativa Libertária no WhatsApp, e eu tava dando alguns insights sobre essa questão, a questão da reputação, né, que é um assunto que eu quero falar aqui, sobre como isso é um bem muito importante numa sociedade libertária e também na sociedade de maneira geral, assim, não só numa futura sociedade libertária, mas também numa sociedade de maneira geral, uma sociedade estatal, por assim dizer. Como assim? O que eu quero dizer com a questão da reputação? Por que a reputação é importante? No vídeo de ontem, e assim, eu vou presumir que você está assistindo esse vídeo já tendo visto o vídeo de ontem, então eu vou deixar ele aqui na descrição se você não assistiu ele, então volte aqui quando você tiver assistido e aí você vai entender que um vídeo vai complementar o outro. Como eu falei, ele é meio que uma parte 2, não tem como falar desse vídeo sem falar daquele, entendeu? Então, eu defendi no vídeo de ontem, resumidamente assim, uma abordagem diferente para como lidar com racistas, ou seja, em vez de você prender os caras, igual é feito hoje, pessoas que falam coisas, deixando claro, tá, essa distinção, eu defendi que essas pessoas que falam, e não as pessoas que agridem, as pessoas que agridem pra mim é prisão perpétua e não tem nem discussão quanto a isso, as pessoas que falam coisas, elas deveriam ser boicotadas e ter a sua reputação manchada, vamos dizer assim. O que seria isso, basicamente? Não é a mesma coisa do que acontece hoje, mas seria uma espécie de cancelamento. Não um cancelamento que é feito hoje, que é um cancelamento motivado por ideologia. Um cancelamento que é feito hoje é basicamente assim: ah, você não concorda com a esquerda, então esteja cancelado. Não, o que eu tô querendo dizer é tipo assim: é você rejeitar completamente a pessoa de modo que a vida dela se torne completamente inviável até que ela consiga chegar ao ponto de restaurar a sua reputação. Como que ela restauraria a sua reputação? Mostrando para a sociedade, sinalizando que, olha só, eu cometi aquele erro no passado, mas eu não estou cometendo mais esse erro, eu aprendi com o meu erro, então, por favor, me perdoem, eu quero me redimir e tentar melhorar como indivíduo, vamos colocar assim. Ser visto pelas pessoas como uma melhor pessoa. E assim, isso é uma coisa muito importante porque para nós libertários, reputação, honra, essas coisas elas não pertencem a você. Então, portanto, não é crime alguém imputar um fato ruim para você. Por exemplo, alguém pode falar assim, ah, o fulano é corno. Um exemplo assim. Ninguém gosta de ser chamado de corno, mas enfim, alguém pode chegar para você e começar a espalhar um boato que você é corno. Uma coisa negativa. Ou sei lá, fulano, não sei, bate em animal, por exemplo, agride animal. Outro fato também que as pessoas não gostam muito. E assim, a tua reputação vai ser manchada? Sim, ela vai ser manchada. Mas aí é aquilo, você pode tentar, tipo, se defender dessas acusações falsas. Como assim? Como que você pode fazer? Você pode fazer expor a pessoa a, por exemplo, fazer assim, ah, beleza, você está dizendo, por exemplo, que eu bato em animais. Ok, vamos fazer uma aposta aqui. Se você aparecer com um vídeo meu agredindo um animal por nenhum motivo, ou uma foto de eu batendo no animal, alguma coisa assim, eu te pago, sei lá, 10 bilhões de reais. Do contrário, se você aparecer com uma foto. Não, fazer assim, tipo, pera, vamos reformular aqui. Se você aparecer com uma foto, eu te pago 10 bilhões. Do contrário, se você não aparecer com uma foto e continuar falando isso, você me paga 100. Vamos fazer esse contrato. Ou, sei lá, tu me paga por exemplo. A gente faz um contrato sei lá, uma agência privada, por exemplo, um tribunal privado, fala, ó, vamos fazer um contrato aqui. Você disse que eu bato em animal? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Tu tá dizendo, afirmando categoricamente que eu bato em animal. Se você provar isso, eu te dou 10 bilhões. Se você não conseguir provar isso e continuar falando isso, você vai ter que me pagar 1 bilhão, por exemplo. Faz um contrato com uma pessoa assim. Vamos ver se a pessoa vai continuar falando isso de você.
Porque você tá basicamente fazendo a pessoa ter que apostar a própria carteira na mentira dela. Então você é uma forma de você limpar a sua reputação, por assim dizer, de maneira ética. Agora sim, essa pessoa pode imputar fato negativo a você? Sim, ela pode. Ah, mas isso vai manchar a reputação. Volta no que eu falei anteriormente. Você pode limpar a sua reputação usando uma artimanha dessa. Uma forma simples para você voltar. E por que eu falo que a reputação de uma pessoa numa sociedade é um bem intangível muito importante? Porque assim, especialmente numa sociedade libertária, ou até numa sociedade em que não precisa ser necessariamente libertária, mas seja uma sociedade que chegue naquele ponto em que eu coloquei no outro vídeo, ou seja, qual que seria o ponto dessa sociedade. É uma sociedade em que ela entendeu o racismo como algo completamente abjeto, completamente errado, mas não algo criminoso, ou seja, você não vai pegar um racista e colocar ele na cadeia por ele falar coisas racistas. Mas você vai tornar a vida dele basicamente um inferno, que é tipo, a gente não vai vender comida pra você, você mora de aluguel, então o cara que tá alugando a casa pra você, ele vai chegar pra você e falar, olha só, a propriedade é minha, retire-se dela, eu não vou mais alugar a casa pra você. Ah, o cara mora na própria casa. Sei lá, a companhia de luz pode olhar pro cara e falar, eu não vou vender energia pra você, se vira, produz a tua própria energia aí, porque quem mandou ser racista. Então, seria uma forma de você de estar nesse ponto. Então, vamos colocar que a sociedade está nesse ponto, hipoteticamente. Como que por que, que a reputação de alguém é importante? Porque assim, especialmente para, no caso, vamos pegar o exemplo do vídeo de ontem, né, que seria para um caso de racismo. Você não vai querer ser o cara que é nessa sociedade que tem esse nível de intolerância ao racismo ser apontado como racista. Você não vai querer, porque você vai fazer de todos os esforços possíveis para provar que você não é um, e ao mesmo tempo você também não vai querer ser, ou se você for, você não vai demonstrar isso para ninguém, porque se a sua reputação ficar atrelada a essa questão do racismo, você vai se ferrar muito. Isso vale para qualquer outro comportamento que as pessoas achem abjeto. Por exemplo, alguém que agride animais da mesma forma. Porque, de novo, pra gente libertário, agressão a animais não é crime. A não ser que seja assim, é um animal que seja de uma pessoa. Um animal que seja propriedade de alguém. Por exemplo, o cara quebrar a pata do seu cachorro, ele tem que restituir você. Tratamento para arrumar o cachorro, enfim, consertar a pata do cachorro, né? Curar a pata do cachorro. Então, isso é uma agressão. Mas, por exemplo, sei lá, o cara pega um cachorro na rua que não tem dono e leva pra casa dele e mata o cachorro. O cara é um psicopata maluco, mas enfim. Ele não é na ética libertária, ele não é um criminoso. O que não quer dizer que uma sociedade não possa punir ele de uma forma moral. Que seria punição de forma moral. Esse cancelamento, vamos dizer assim. Tipo, cara, a gente não vai vender comida pra você, a gente não vai vender água, luz, telefone, internet, enfim. A gente não vai vender porcaria nenhuma disso pra você, porque, tipo, mano, tem um cuzão que bate em pessoas. É, que bate em animais, aliás. Então a gente não vai vender nada pra você. Seria uma forma de você fazer isso. E, de novo, por que, que a reputação de uma pessoa numa sociedade libertária, ou até mesmo na sociedade não libertária, na sociedade atual, é um bem muito importante? Porque você não quer ser associado com uma pessoa que tem comportamentos morais, e esse é um ponto que tem que ser entendido aqui, que são comportamentos morais, não comportamentos éticos, que as pessoas não gostam. E por que, que eu estou fazendo essa distinção entre moral e ética? Porque é muito importante você entender que, para libertários, o exemplo dos cachorros, não é crime você bater num cachorro que seja seu. Você só é um babaca completo, deixando isso claro. Mas não quer dizer que seja criminoso. Agora, você bater no cachorro dos outros aí é crime porque você está lesando a propriedade de alguém. No caso, o cachorro. O cachorro, o gato, enfim, qualquer animal. Você está usando cachorro e gato que são os mais comuns. Sei lá, de repente alguém tem uma cobra, uma coruja, algum animal mais exótico, também mesma coisa se aplica. Então, é esse o valor assim que tem uma reputação. E assim, quanto que isso vale em termos monetários? Cara, isso é um bem. Eu vou colocar assim, é um bem intangível, ou seja, você não consegue pegar assim na mão a sua reputação, tipo, por exemplo, consegue pegar esse pente aqui. Você não consegue pegar isso na mão, mas e você também não consegue precificar isso. Você não consegue, sei lá, falar, por exemplo, esse pente aqui, sei lá, pode custar R$ 15, um exemplo. Mas você não consegue falar quanto que vale a reputação de alguém. E até uma coisa muito bizarra, porque o Estado meio que tenta precificar isso. Quando tem crime de calúnia, difamação, injúria, alguma coisa assim, ataque à honra, o Estado vai lá e coloca numa sentença falando, você tem que pagar X pra pessoa pra restituir a honra dela, mas assim, não realmente você consegue calcular quanto que isso causou pra ela. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, o caso do Neymar contra a Nájila. O Neymar ele tinha um contrato com a Nike, e aí ele acabou entrando por causa do episódio com a Nájila, né? Pra quem não sabe o que aconteceu, ela acusou ele falsamente de violência sexual num nível mais grave, para não usar a palavra aqui porque o YouTube não gosta muito dela. Só que foi provado que era uma acusação falsa, que a coisa não foi por essa linha, ficou provado sem nenhuma dúvida que o Neymar era inocente.
Só que a Nike meio que, tipo assim, se posicionou querendo dizer que assim, olha só, você é culpado e dane-se. E aí o Neymar ficou puto, rompeu com a Nike e foi pra outra fornecedora de material esportivo, que ele virou garoto propaganda, inclusive, tipo, o maior garoto propaganda. O Neymar poderia processar a Nájila por isso? É, mas cara, convenhamos, amanhã ela não tem muito dinheiro, né? Como é que ela vai ressarcir o Neymar nesse aspecto? Mas o Neymar ele teve uma perda monetária. Então é muito estranho, porque esses contratos, é, se é um caso de um jogador, por exemplo, se ele perde um contrato com uma fornecedora de material esportivo, a gente está falando de milhões de reais. E o Estado vai colocar o quê? 5 mil, 10 mil reais para poder ressarcir a pessoa. Então tem esses pormenores, assim. Mas assim, isso também não quer dizer que você pode, por exemplo, imputar falsamente um crime em alguém. Isso é um crime. Você é livre para se expressar na ética libertária, para falar o que você quiser, desde que você não ameace alguém ou você use da sua liberdade de expressão para cometer uma fraude, por exemplo, sei lá. Eu chego aqui e começo a fazer uma propaganda falando, olha só, esse pente aqui, se você usar esse pente aqui faz crescer cabelo. Obviamente é falso, vocês podem ver aqui, ó, tô meio carequinha. Não funciona, esse é o pente que eu uso. Mas assim, alguém pode falar assim, eu tô vendendo um pente que cresce cabelo. A pessoa compra o pente, em vez de, por exemplo, o pente normal custa 15 reais, a pessoa vende, sei lá, por 200 reais. Aí a pessoa vai lá, compra, ela começa a usar o pente não faz crescer cabelo, porque por motivos óbvios, não existe pente que faz crescer cabelo. E aí a pessoa fala, não, mas é minha liberdade de expressão. Não, não é, você está cometendo uma fraude. Então você não pode usar a sua liberdade de expressão para fazer fraude, porque é crime, você não pode ameaçar alguém, e você também não pode imputar crime falso a alguém. Você não pode falar, o cara, sei lá, agrediu alguém, tipo, ele bateu na mulher dele, e acusar o cara de bater na mulher dele. Não, isso é crime também. Se a pessoa conseguir provar que ela é inocente, a pessoa pode sofrer algum tipo de sanção. Evidentemente seria uma sanção menor, não seria uma coisa absurda, como por exemplo um roubo, um assassinato, alguma coisa assim, mas é uma punição. Mas enfim, é isso aí que eu queria trazer de complemento pro vídeo. Espero que tenha ficado claro aí o ponto. É bem importante essa questão da reputação, porque, de novo, não necessariamente numa sociedade libertária, mas numa sociedade. Uma sociedade não libertária, por assim dizer, vamos colocar assim. Não precisa ser necessariamente você ter uma sociedade libertária para a honra, a reputação de alguém ser um bem intangível importante. Ela já é que a maior parte das pessoas não para pensar no quanto isso é importante na sociedade. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Chequem os links na descrição, se inscrevam. Eu vou deixar aqui o vídeo de ontem, porque, como eu falei no começo, um complementa o outro. Então, presumo que vocês viram o outro e depois voltaram para cá, ou já viram o outro e estão vendo isso aqui. Mas enfim, vou deixar aí na descrição. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.